Fala família, beleza? Pedi pra vocês não esquecerem, por favor, de deixar o like agora no começo do vídeo, porque ajuda no engajamento. Eu sei que é chato, mas vocês vivem esquecendo de dar o like. Eu vejo aí quantas pessoas assistem e não dão like, então senta o dedo no botão do like. Vocês se conhecem? Vocês são pessoas esquecidas? Seu cérebro buga de vez em quando em relação a isso, tipo, eu não sei, eu acabei de ver isso, mas eu não lembro. Hoje eu vou falar sobre técnicas de ampliação de memorização. Eu sempre tive curiosidade sobre essas coisas, porque a gente lê, a gente aprende tanta coisa. Por que a gente não consegue memorizar tudo? Por que a gente não consegue ficar com tudo na cabeça? E aí eu descobri que existem técnicas de memorização que ampliam a memorização e a famosa curva do esquecimento. Existem 4 ferramentas que podem ajudar a ampliar a memorização de um determinado assunto. O primeiro se chama acrônimos. São siglas que podem ser lidas como palavras ou mesmo como siglas. Por exemplo, a FIFA é uma palavra em francês que quer dizer lá, vocês vão pesquisar, vocês vão entender. A gente entende que é a Organização Mundial de Futebol. É uma sigla que você consegue ler como uma palavra e quando a gente fala, automaticamente a gente já sabe o que significa. E isso pode ajudar você na hora de fazer um estudo, na hora de um trabalho, você criar siglas para te ajudar a memorizar o estudo ou o trabalho ou a tarefa mais facilmente. Como faculdade também, a gente entende, quando a gente vê a sigla da faculdade, a gente sabe, Unip, Unirj, eu não vou ficar falando aqui muito, porque não tô ganhando para isso. Mas enfim, elas têm, a sigla delas já nos conduz intuitamente que é uma universidade, que é uma faculdade. Acróstimos. Acróstimos são frases que quando a gente escreve na vertical, a gente forma uma palavra. Por exemplo, Roberto Carlos fez uma música, esse exemplo tá lá, eu vou deixar na descrição o link para vocês olharem essa matéria que é muito interessante. Mas Roberto Carlos fez uma música e essa música todinha é Maria Rita, Meu Amor, uma coisa assim. Gente, é a coisa mais linda, eu nunca tinha escutado, nunca tinha visto, não tinha prestado atenção que era isso, mas é muito interessante. Então você também pode fazer assim, criar um poema, alguma coisa que te ajude a memorizar e que na vertical tenha um nome ou alguma coisa que te lembre o que você precisa. É mais ou menos isso, eu espero que tenha dado pra vocês entenderem. Acontece muito quando a gente quer fazer brincadeira, pelo menos no tempo de colégio, mais ou menos, a gente estudando, muita gente faz isso pra falar meu amor, aí escreve meu amor, aí fica não sei o que lá, te amo, entenderam mais ou menos o que é, né? A terceira são canções, canções, elas têm o dom de nos fazer decorar as letras sem precisar ouvir muito. Às vezes a gente ouve uma canção 2, 3 vezes e a gente decora a letra. É engraçado, de repente você se pega cantando uma coisa que você nunca parou pra pensar. Tem aquelas famosas músicas chicletes, né, que ficam na cabeça. A gente nem gosta do estilo ou qualquer coisa do gênero, mas não sai. Você passa dias ouvindo aquela música na cabeça. Já aconteceu isso com você? Porque comigo já aconteceu. É horrível. Você não gosta do estilo, você não gosta da música, você não gosta nem do cantor, e aí aquela música não sai da sua cabeça. Tem um personagem até que eu não vou saber o nome dele, mas ele canta todos os países que existem. Estados Unidos, o México, a Haiti, a Jamaica e o Peru. Você sabe de qual eu tô falando? Não. Ele é um bonequinho e ele fica cantando todos em uma frase, sabe? Pra você decorar. E aí você decora a música e automaticamente você vai saber todos os países. Meu, tinha um professor, eu não vou lembrar o nome dele, ele era um professor que usava óculos de barbinha, e ele fazia músicas, eu acho que, se eu não me engano, ou ele ensinava química, física, uma coisa assim. E ele fazia músicas pros alunos, pra eles decorarem as fórmulas ou sei lá o que. Era genial. Mas era seu professor? Não, eu vi na internet uma vez, já faz um certo tempo. Era genial, eu achava esse professor fantástico. E uma grande sacada. O quarto, palavra-chave. É mais ou menos assim, você usa o som ou a figura na sua cabeça, né, como uma palavra, de um determinado objeto para você decorar outro. Isso acontece muito quando a gente tá aprendendo outras línguas. Lá na página que eu pesquisei, eles deram o exemplo de, acho que é cup, que quer dizer xícara, eu acho que é em inglês, e ele dá um exemplo similar de como você pode decorar isso, que é associando a taça da Copa do Mundo. É muito interessante. Então você pode usar várias associações com palavras-chave para você te levar ao som ou à escrita de uma palavra de uma língua que você está aprendendo. E aí eu fiquei bolada desde o começo com essa história de como a gente passa por tanta coisa durante tantos dias
e a gente não consegue gravar tudo. Óbvio, nosso cérebro não é, nossa, mas a gente nem usa, segundo as pesquisas, os estudos, a gente não usa nem 10% direito do nosso cérebro, então comportaria muito mais. Mas eu fui ler e pesquisar sobre isso, óbvio, para poder falar, e eu descobri, eu vou fazer uma colinha lendo aqui para vocês entenderem. Segundo um estudo da Universidade de Berkeley, lemos ou ouvimos cerca de 100.000 palavras por dia, equivalente a uma Bíblia por semana. Mas o cérebro da gente não consegue gravar tudo isso, porque se gravasse, a gente pirava, ele entrava em colapso, e a gente ia ficar doido. Imagina, cada coisa que você ouve, cada conversa, a gente tem uma memória muito boa, porque a gente lembra, tipo, com quem você conversou na segunda, na terça, na quarta, mais ou menos o assunto, mas a fundo, palavra por palavra, ou pelo menos um conteúdo muito mais abrangente, a gente não lembra. E principalmente quando a gente fala de estudar, de executar uma tarefa, que a gente tem que ler algo, que a gente tem que... ou que a gente lê um jornal, a gente não fica com tudo na cabeça. Porque se ficássemos, imagina, uma Bíblia por semana a gente consegue ler. E já pensou se a gente comportasse isso? E isso é chamado de curva do esquecimento. Também vou fazer uma colinha para ler isso para vocês. Hermann Ebbinghaus, eu acho que é isso o nome dele, foi o pesquisador que nomeou a curva do esquecimento, que diz que nosso cérebro só fica com as memórias que mais usamos, as demais são descartadas. Isso corresponde a aproximadamente 70% do que a gente ouve por dia. Ou seja, 30% a gente absorve, 70% a gente joga fora. Então, é muita coisa jogada fora. O cérebro da gente até comporta mais. Só que essa curva do esquecimento nos beneficia, vou colocar aqui muito entre aspas, porque a gente não entra em colapso. Mas a gente poderia ter a gente tem uma capacidade de aumentar isso um pouco. Não precisaria ser os 100%, mas que chegasse aos 50%. O que acontece é que o benefício da curva do esquecimento deixa a nossa mente um pouco mais leve. E como nós temos a capacidade de absorver muito mais, foram criadas essas ferramentas de técnicas de memorização, para ampliar a memorização, para a gente poder ter isso como um gancho, para a gente não esquecer tanto. Porque tem coisas que você realmente precisa saber, o que você está estudando, e que seria interessante a gente não esquecer, que a gente acaba esquecendo. Então, essas técnicas, essas ferramentas que a gente usa para ampliar as técnicas de memorização, ajudam nesse processo. É muito útil, principalmente quando a gente está executando tarefas que precisa realmente de todo o nosso cérebro voltado para aquilo, é muita coisa teórica, a gente tem que entender a fundo tudo aquilo, então a gente precisa desenvolver. Sem contar que, como eu já falei em outros vídeos, quando a gente exercita o cérebro, a gente está evitando bastante doenças que nos pegam pelo cérebro, que abalam nosso cérebro, como Alzheimer e outras mais. Então é muito importante a gente praticar muito e usar muito o cérebro. Aí eu pesquisei e achei o seguinte, que existem dois tipos de grupos que a gente pode ampliar mais ainda esse processo de memorização se a gente usar determinadas técnicas. Por exemplo, para quem é mais de humanas, eu fiz uma colinha aqui, são técnicas de memorização como palavras-chave, canções, ilustrações, textos, associações com conteúdos literários. E se as pessoas que são mais de exatas, para elas trabalharem melhor essas técnicas, elas têm que trabalhar com métodos voltados para experimentação lógica, numéricos, gráficos, que sejam adequados a essa parte das pessoas que trabalham com exatas. Então é algo muito interessante. Eu achei muito bárbaro isso, porque às vezes a gente não se conhece. Se você se conhece, você sabe que você é de humanas, tá aí. Você vai procurar esses métodos para memorização. Se você é de exata, você vai procurar outro. É bem legal, isso pelo menos já divide um pouco mais isso. Tem muito mais, eu vou fazer ainda um outro vídeo falando sobre isso, porque tem tanta informação sobre como a gente pode trabalhar a nossa mente, como a gente pode melhorar ela e como a gente pode economizar. Sabe quando você tem um quarto e você tem que saber exatamente onde você vai colocar as coisas para sobrar um espaço adequado? A gente tem que aprender a trabalhar com o cérebro dessa forma. E para isso existem técnicas que nos possibilita ter aquelas informações e não utilizar tanto espaço. Então é bem interessante isso. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários se você é de humanas, de exatas, pra gente poder conversar um pouco sobre isso. Vamos papear. Não se esqueçam de dar like no vídeo, ativa o sininho para você receber notificação dos próximos vídeos, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com sua família, com seus amigos, para nossa família crescer muito mais. Fiquem com Deus, beijos e fui!